É com grande alegria, com uma imensa satisfação que estamos aqui para apresentar para vocês o nosso primeiro episódio do nosso podcast Conta Pra Mim. Conta Pra Mim. Juntamente com meu marido, estou aqui para poder contar histórias para vocês, mas na verdade são histórias verdadeiras, histórias de vida. E em primeiro lugar, quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Graciele Lima, sou uma mulher muito sonhadora, sou uma mulher empreendedora, casada já há 32 anos, olha só, quer dizer, tem muita história para contar, né? Sou mãe de uma mulher linda também, que é a Laura, e sou sogra do Rogério, que eu amo também. Então aqui nós estamos aqui, nós dois, eu e o meu marido, para poder interagir com vocês. Esse é o nosso ideal. Esse é o nosso propósito. Então grava aí, conta pra mim. E esse é o primeiro episódio. Eu sou José Augusto de Lima, né, mais conhecido como Augusto. 59 anos de idade, muita experiência de vida. Esposo, marido da Graciele, pai da Laura também. E é uma alegria estar falando com vocês para a gente contar um pouco da nossa história. E olha que tem muita história para contar, né? Então a gente tem muitas experiências aí que nós vamos dividir com vocês ao longo aqui do podcast, num bom bate-papo hoje, que é o primeiro, né? Estamos inaugurando agora oficialmente o nosso aqui em Alphaville, né? Barueri, São Paulo. Com essa gravação aqui, a gente pode realmente mostrar que a gente vai estar falando o melhor que a gente tem, contando as nossas histórias aqui, deixando registrado para todos vocês que irão nos acompanhar durante esse tempo. Com certeza muitos outros virão. Eu que tenho 59 anos de idade, já fui técnico de futebol, sou cabeleireiro há 43 anos, também barbeiro, né? Eu até brinco com os amigos que eu sou mais barbeleireiro, que é a mistura do cabeleireiro com o barbeiro. E muitas experiências de cadeiras também. Eu já fui professor, já ministrei cursos para vários barbeiros, mais de 500 barbeiros formados trabalhando aí em várias partes do mundo inteiro. Então, eu tenho um legado muito grande assim, para mostrar para todos, né, que me conhecem e aqueles que não conhecem ainda, para que a gente possa aí mostrar o que o nosso trabalho não para, não para. Então, o Augusto não para, também sou um sonhador e vamos aí viajar no tempo. Sim, voltando aqui para mim agora, gente, ele já abriu se apresentando e falando a idade. Vocês repararam que eu não falei a minha idade, certo? Mas eu tenho 61 anos com muito orgulho. E outra coisa, gente, quando a gente fala de que temos muita história para contar, é porque são 32 anos de casados com 9 anos de namoro. Então são 41 anos que estamos juntos. E quem nos conhece sabe que é juntos mesmo, pois a nossa carreira profissional, ela é toda junta, conjunta. Então imagina quanta história teremos para falar com vocês, para interagir com vocês a respeito, por exemplo, de como é trabalhar juntos. Isso aí já dá deixa eu ver, quantas séries de podcast. Imagina assim, a gente hoje está dividindo o podcast aqui, mas dividimos a cama, o trabalho, dividimos assim as contas, né? Então é tudo junto, né? Na alegria e na tristeza, realmente. Isso quando fala, né? A narrativa na alegria e na tristeza realmente é isso. Então, quando a gente fala assim de viver juntos, né? Acompanhar um outro, torcer pelo outro, ser fã um do outro, acho que isso que é a admiração do casal, faz o casal crescer. Então, você que está nos assistindo, que talvez o defeito do seu companheiro apareça mais que a qualidade, cuidado com isso. Eu até, você tocando nesse assunto, é uma coisa que sempre nos questionam, não é verdade? Como que a gente faz para passar todo esse tempo junto? Você poderia passar alguma dica para o pessoal? Como que a gente desenvolve isso? Tenho sim. Foi em cima de uma conversa com um cliente meu, ele disse assim, falou, Augusto, eu queria te dar um prêmio.
Eu falei, prêmio por quê? Eu falei, eu vejo você trabalhando com a sua esposa, rindo, brincando, e faz 6 meses que eu trabalho com a minha vontade é jogar ela pela janela. Uau! Aí ele perguntou para mim, o que que você faz? Eu falei assim, cara, quando eu estou focado no trabalho, a minha atenção total é do cliente. Eu estou convivendo no ambiente de trabalho com a minha esposa, eu tenho que respeitá-la como mulher, respeitá-la como profissional, então eu não posso interferir no trabalho dela. Se tem alguma coisa que eu tenho que falar, olha, corrigir, olha, precisa melhorar nisso, talvez até com os colaboradores, então eu converso tudo à parte. Porque geralmente quando você conversa no meio de todo mundo isso, acontece que você tira autoridade. E quando você tira autoridade, dá força para o menor, dá força para o empreendedor, né, para o colaborador até crescer em cima do outro profissional. Porque sabe quando é dois no mesmo local, os dois mandando, sabe o que acontece? Tem coisas que o filho faz isso com naturalidade. Porque tem coisa que ele pede para o pai e tem coisa que ele pede para a mãe. Você sabia que ele faz essa escolha? Sim. Essa escolha é quando ele sabe que ele vai ter sucesso no pedido dele. Então ele sabe que tal coisa. Por que ele pede para o pai? Porque se ele falar para a mãe vai falar assim, não, nem pensar. Aí ele vai, agrada o pai e fala, pai, dá um jeitinho tal, aí com jeito tal. E às vezes quando você trabalha também com a esposa, que é os dois falando ao mesmo tempo, o que acontece? O colaborador também, ele chega, tem coisa que ele pede para o homem e tem coisa que ele pede para a mulher. Ele também faz essa diferenciação porque ele sabe no pedido dele que ele vai ter sucesso. Então, até uma boa dica, né? Quem na sua empresa aí, quem é que dá as ordens, quem é que manda, quem é que delega as coisas. Geralmente, quando vier o pedido, se vai ser para o A ou para o B, o próprio colaborador já vai identificar com que ele vai ter mais sucesso. Então, fica a dica aí. Exatamente. E eu gosto de falar muito também a respeito da competição de um casal, né? Que é super importante no casamento, no relacionamento, que não haja essa competição, um querer ser mais que o outro. Imagina no nosso caso que nós lidamos com clientes, nós lidamos com beleza, né? Já imaginou se isso acontecesse na nossa vida? Eu querer aparecer mais com o meu trabalho do que ele. E outra coisa também, sabe aquela coisa do casal, começar um jogar na cara do outro, olha o que eu fiz, você não fez. Isso de forma nenhuma pode acontecer. Não é verdade? Esse respeito que um tem que ter pelo outro é de extrema importância. E quando fala assim de respeito, realmente é respeitar, não é fazer de conta, não. É assim, mesmo que esteja errado no momento, né? Não corrija na frente dos outros. Depois, assim, numa boa conversa, vai mostrar para olha, se tivesse feito ou falado dessa forma, seria muito melhor. Então, quando você fala, né? Eu falo assim, você não consegue voltar as palavras para dentro da boca. Então, pense antes de falar para que depois não fique pedindo desculpa o tempo todo. Então, quando a gente se relaciona dentro do trabalho com colaboradores, tem uma experiência grande por aí, né? De que a vivência vai nos ensinando essa coisa. Por exemplo, quando eu militava no futebol, eu tinha um jeito de trabalhar com os atletas dentro do vestiário, porque às vezes era 30 pessoas dentro do vestiário e eu tinha uma senha para falar com eles. Engraçado isso, Uma né? senha? Eu sou formado como técnico profissional Isso é verdade, gente. e eu tinha uma senha para falar com os jogadores, que era assim, todos eles chegavam, falavam, tinha saído sábado à noite, porque os jogos sempre era domingo pela manhã, ou às 8h30, ou às 10h30, chegava no vestiário conversando, tudo alegre, saiu, passeou com a esposa, com a namorada, o cara curtiu o sábado, contava piada, contava história, e cada um tinha o seu lugar para sentar, o seu número de camisa, tudo muito bem organizado. E eu sempre trabalhei na primeira divisão em Jundiaí, né, como técnico. Inclusive fui um dos maiores campeões lá da cidade, então mostra. Até aqui em São Paulo, né, teve a Copa Kaiser que eu disputei também, fui campeão invicto em 96. E Metropolitano, que é o amador do estado de São Paulo, campeão também em 2001. Então mostra aí que esse meu legado já de trabalhar com atletas e pessoas dentro do salão já não é de hoje, né? E quando a senha que eu falava sempre para os meus jogadores era o seguinte, quando eu falava para eles, para mim,
quando eu falava para mim, era um silêncio dentro do vestiário, porque às vezes que eu expliquei, quando eu pedi a palavra, falava para mim, porque o jogo começou ali. Não era quando o juiz apitava dentro de campo. Começou ali porque eu ia falar detalhes do outro time, eu ia falar para os meus jogadores o que eu queria deles na partida, e isso daí era fundamental. Então, eu trabalhei com uma média de 60 atletas na minha carreira como treinador. Disputei 8 campeonatos, cheguei a 7 finais, fui 6 vezes campeão. E aí eu vi que se eu podia fazer isso com os atletas no futebol amador, eu podia fazer isso dentro da minha empresa. Então, essa experiência que eu adquiri antes, Sim. treinando os jogadores, eu passei a usar depois dentro da empresa. E isso mostra assim que esse convívio, essa experiência que eu tive foi marcante para mim, porque eu me relacionava muito bem com os jogadores, né? Sim. Eles não me chamavam como pai, mas eles sempre tinham um exemplo de É. um amigo ao lado deles. Pois é, aliás, essa questão dessa imagem, né? Como pai, eu percebo, como mãe, eu percebo que isso reflete também na empresa, né? Os colaboradores, às vezes, muitos que se aproximam de nós, que já se aproximaram de nós, foi por essa questão também, né? De ver, de buscar esse exemplo, de repente, né? Pessoal, vocês estão vendo, eu não sei se vocês estão vendo, vocês estão ouvindo eu aqui. Né? Sabe por quê, gente? É o primeiro, calma, né? Vamos relaxar, vamos ficar à vontade. E olha só, essa história que o Augusto acabou de contar, que ele foi técnico de futebol, e isso é verdade, gente. Eu não me lembro quantos anos foram isso. Foi de 95 a 2001. 6 anos. 6 anos. 6 anos ele se dedicando. E para ele ter todo esse sucesso que ele teve mesmo na nossa região, se vocês puderem ver aí nas redes, nos canais, na época era muito jornal, né? Jornal mesmo. Vocês vão poder ver que realmente ele teve muito sucesso. Na época ele era chamado como Luxemburgo de Jundiaí. É Luxemburgo do Amador de Jundiaí. Luxemburgo do Amador, né? E ele conquistava tudo, ele ganhava tudo. Só que para ele conquistar e conseguir isso, ele teve que ter um apoio, não é verdade? Ele teve que ter um apoio por trás. E esse é o papel da esposa, né? Esse é o papel da família. Porque se a gente não apoiar, como é que o homem vai poder ter uma estrutura para poder levar isso em frente? E para que ele conquistasse tudo isso, ele teve que se dedicar. E chegou uma época, você pode até contar melhor para eles, que eu até falei se ele quisesse deixar tudo por minha conta, a questão de salão e tal, e ele ir realmente se jogar nessa história, porque realmente era muito sucesso, né? Mas na vida é assim, né, gente? Às vezes temos os nossos sonhos, mas Deus tem os propósitos dele na nossa vida. E nós dois sempre preferimos buscar as respostas em Deus, né? E falando nisso, né, meu anjo, eu gostaria que você compartilhasse com todos essa coisa que você tem, essa ligação forte que você tem, como você conta muitas histórias verdadeiras quando você diz que você ouve uma voz, né? É tão forte, gente, presta atenção, é tão lindo. Então, eu gostaria que você compartilhasse com todo mundo o que acontece. Geralmente, assim, por exemplo, no futebol, né? Eu estava lembrando, né? Esses dias e vendo você falar aí, as histórias do futebol. Não foi só disputar 7 finais, né? Saber que o jogo se define dos detalhes ali. Eu tinha um atleta que eu trabalhava com ele, e esse atleta, o rendimento dele tinha caído muito na equipe. E um dia, no treinamento, eu chamei ele do lado e falei assim, cara, o que está acontecendo contigo? Você não é mesmo o mesmo atleta que eu estou acostumado a ver, você está correndo, você está cansado, você tem alguma coisa acontecendo contigo? Ele falou, não, normal. Eu falei, cara, já há 2 treinamentos que eu venho te percebendo que você não tá bem. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Ele falou, não, Augusto, não tem nada, pode ficar tranquilo e tal. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, confio em você. Essa palavra, quando eu falo assim, confio em você, você passa uma responsabilidade muito grande para outra pessoa.
Aí bati no ombro dele, mandei ele para o vestiário, se trocar. E com isso, assim, foi passando a semana, isso aí foi num domingo, passou segunda, terça, quarta, quinta. Chegou na quinta-feira à noite, umas 23 horas mais ou menos, meu telefone tocou. Esse mesmo jogador dizendo que precisava falar comigo. Você imagina a cabeça dele quando eu disse, confio em você. Ele falou, cara, eu preciso te confessar uma coisa. Domingo, quando você chamou eu para conversar, eu tô com um problema assim. A minha namorada, ela foi viajar e eu encontrei uma outra garota aí e a gente está se conhecendo e tal. E eu vejo que isso daí está me prejudicando. Você já percebeu que o meu rendimento dentro de campo não está sendo o mesmo? E eu falei para ele assim, falei, vamos imaginar uma coisa, se a sua namorada também te ligasse e dissesse que conheceu um outro rapaz. Que achou esse outro rapaz bonito, interessante, como é que você se sentiria? Ele falou assim, Augusto, nem pensar nisso. Eu falei assim, então, cara, essa menina está fazendo mal para você. Larga dela. E eu percebi que esse rapaz, realmente ele fez, que nós conversamos. E no domingo, no próximo treino, ele chegou, me abraçou e falou, cara, se me deu um conselho, talvez nem meu pai me daria. E eu era apenas o treinador dele. Então, quando a gente vê assim, de contar histórias, foi realmente isso aí que eu tive uma coisa muito pessoal com ele, que era perceber que alguma coisa estava incomodando. Quando a pessoa está acostumada a mentir, ela mente assim, ela nem fica vermelha, porque é o costume dela. Mas se a pessoa não está acostumada a fazer determinadas coisas, ela muda o semblante, muda a fala, muda até o andar dela. E eu percebi com ele sim que ele mudou até a forma de jogar. Então ele estava mostrando que é um cara cansado, alguma coisa estava perturbando ele, que ele não conseguia ter o mesmo rendimento dentro de campo. Então, como eu era treinador e observava todos os jogadores de perto, então foi ali, de perceber para ele, às vezes um conselho só, né? Um apenas conselho, resolver o problema da vida dele. E a importância da gente estar atento, né? Atento às pessoas. Eu vejo que na vida o que mais a gente precisa é estar atento às pessoas. E Deus, ele nos usa, né? Eu falo sempre isso e eu acho incrível que Deus é Deus e ele poderia fazer tudo sozinho. Mas não, né? Ele nos quer para que a gente possa ser usado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente quer contar as nossas histórias, conta para mim, a gente quer ouvir as histórias de vocês. O conta para mim é que vocês interajam com a gente. Se vocês mandarem aí nos comentários, através dos comentários, falar, olha, eu gostaria de contar a minha história, porque é uma história que eu vou, através dela, eu vou poder ajudar muita gente. Nós vamos trazer vocês aqui com a gente para que a gente possa compartilhar isso com todo mundo. Então, esse é o nosso propósito. Através desse bate-papo aqui, eu e meu marido, né? Esse é o nosso primeiro episódio. Nós estamos fazendo com que vocês nos conheçam um pouco mais. E é esse o propósito. Nós queremos que você venha aqui contar a sua história para poder ajudar as outras pessoas. E nós, através das nossas. É interessante, né, ouvir você falar isso, das pessoas contarem a história, porque quando eles começam a ouvir as nossas, eles também sentem vontade de contar deles, né? Sim, Então, esse é o até propósito. esses dias atendendo alguns clientes e comentei, olha, nós vamos começar a gravar e vai fazer o podcast Isso. e tal. Aí ele falou assim, cara, a gente teria o maior prazer de participar, porque eles têm a convivência entre filhos, netos, sogro, sogra, nora, genro. Isso. Então, assim, todas as pessoas talvez que vivem esse problema, né, que transformam em experiência para poder dividir com os outros, aqui a gente tem um cuidado tremendo para não ficar falando muito nome, né, para que não comprometa ninguém, nem a nós mesmos, mas a gente, assim, através da experiência, poder ajudá-los a resolver o problema de vocês, que através de um conselho, de uma palavra amiga. Por isso, o Conta para mim tem essa chamada. Isso. Ah, quando você vai viajar, não fala nada, vai construir, não fala nada. Não, para nós você pode contar sim, porque através da sua história pode ajudar os outros. Então,
Essa é a nossa forma, esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Através das histórias reais, ajudar os outros a resolver as deles. Exatamente. Aliás, né, às vezes a gente acha que uma história que não teve sucesso, de repente você pode achar que não teve o sucesso que você estava esperando, mas através daquele resultado, muita coisa pode estar sendo dita através daquilo. Então nós temos que contar. Conta para mim. Eu estava lembrando agora, né? Você falou assim de histórias de convivência, eu tenho uma coisa comigo, não sei se já aconteceu com vocês também, que é quando você está em algum lugar assim, na igreja, no banco, em algum lugar, uma voz fala contigo, ó, fala, dá atenção para tal pessoa, fala para tal pessoa tal coisa. E eu tenho isso comigo muito nítido, né? Eu consigo perceber com uma naturalidade muito grande quando acontece isso comigo. Uma vez eu estava atendendo um cliente e quando eu estava terminando o corte de cabelo dele, esse cliente já cortava cabelo comigo há uns 10 anos. Cortava, pagava, cortava, pagava, cortava, pagava, durante 10 anos. Cada 40 dias ele vai até o salão, corta o cabelo, e eu ali, terminando de cortar o cabelo dele, uma voz falou comigo bem clara: o dinheiro dele não vale para você hoje. Você tem noção? É Nossa, assim né? de eu terminar, porque assim eu tenho uma coisa comigo, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Exatamente. Porque era o meu trabalho, era o Isso. meu sustento ali, mas aquela voz foi tão clara comigo para que eu não pudesse dar desculpa que não tinha entendido. O dinheiro dele não vale para você hoje. E eu fiquei quieto, não falei nada para ele, continuei cortando o cabelo dele. E ele tinha um costume, né? Ele chegava, cortava o cabelo e antes de ir embora ele pedia para lavar. E aí ele ia o Uhum. cabelo meio úmido mesmo embora, falou, pode deixar assim, é assim que eu gosto. E é o costume dele. E aí eu peguei e pedi para lavar o cabelo dele depois que eu tinha terminado e fui até a recepção, coloquei na comanda assim dele, cortesia, que não era para cobrar nada. Aí quando a secretária foi atender, ele encostou ali para pagar, quanto é o corte e tal, ele falou assim, olha, o Augusto colocou aqui na sua comanda cortesia, hoje não é nada. Hoje ele não vai cobrar de você. E aí o que aconteceu? Ele, quando ela falou isso para ele, olhou para mim e ele falou, Augusto. Aí eu falei assim, pode ir, tá pago. Isso. Fiz esses gestos para ele, pode ir que tá pago. E aí ele colocou a mão na boca assim, virou as costas e foi embora. Passado uns 40 dias, esse mesmo cliente voltou no salão, para cortar o cabelo, sentou na cadeira, quando eu peguei o pente e a tesoura ali, fui atendê-lo. Aí ele virou assim para mim e falou, cara, antes de você cortar meu cabelo, me responda uma coisa. Por que a última vez que você cortou meu cabelo, você não cobrou? Aí eu disse para ele assim, eu não sei se vai acreditar ou não, para mim não muda nada. Mas a última vez eu estava cortando seu cabelo, uma voz falou para mim que seu dinheiro não valia. E eu não cobrei. Simples assim. Aí ele encheu os olhos de lágrimas, ele disse assim, então vou contar para você o que aconteceu. Eu estava desempregado, tinha recebido uma proposta para fazer uma entrevista na segunda-feira, e aquele dia que eu estive aqui era uma sexta-feira à noite. E eu, ao sair de casa, avisei minha esposa, falei assim, olha, eu vou cortar o cabelo, preciso fazer uma entrevista segunda-feira, estou muito cabeludo, não vou me apresentar desse jeito. E eu vou cortar cabelo. Ela falou assim, já que você vai cortar cabelo, passa no mercado, compra algumas frutas, porque a filhinha deles de 6 anos de idade, gosta de mamão, banana, pera, maçã. Ela passa no mercado e compra algumas frutas. E como ele já estava um tempo desempregado, ele disse para a esposa assim, hoje eu não tenho dinheiro. Ou eu corto o cabelo, ou eu compro as frutas. E quando ele disse isso para ela entendeu que ele precisava trabalhar, realmente ele estava um tempo desempregado. Ela falou, tá, então,
tudo bem. E naquele dia que ele veio cortar cabelo, que essa voz falou comigo assim, bem clara, o dinheiro dele não vale para você. E aí ele contou essa história, ele falou assim, quando eu estive aqui, cortei o cabelo e você não cobrou, eu saí chorando, entrei no mercado chorando, ia pegando as frutas, colocando no saquinho, chorando o tempo todo. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa, já que eu entrei pela porta com as sacolinhas do mercado, aí minha esposa olhou para mim e falou assim, você mentiu para mim? Ele falou assim, não menti. Ele falou assim, você mentiu sim, porque eu estou vendo você com o cabelo cortado e você comprou as frutas e você só tinha, eu disse assim, só tinha o dinheiro para cortar o cabelo. Ou uma coisa ou outra, né? Uma coisa ou outra. Aí ele olhou bem nos olhos dela e disse assim, você não vai acreditar, hoje o Augusto não cobrou nada. Então são essas histórias, gente, essa história que marca a gente assim de ouvir, às vezes, a voz de Deus falando fortemente do seu coração, que o Espírito Santo possa iluminar a cada um. E eu tenho certeza que muitos estejam nos ouvindo, às vezes tem alguns insights, falam assim, olha, fala para tal pessoa tal coisa. E a pessoa, às vezes, não entende o que ela vai falar, ela fala assim, eu não sei se a pessoa, às vezes, vai até estranhar, fala, quem é você falando assim comigo? Então, quando você entrega uma mensagem, assim, você não é responsável por ela. Se ela não entender naquela hora, daqui um pouco ela vai entender que assim alguém que queria falar com ela de outra forma usou você. Exatamente. E aí a gente vai novamente naquilo que eu comentei, né? Que Deus usa cada um de nós. E ele fala através do quê? Do Espírito Santo que está em nós, né? E você tem que estar sensível a essa voz. Todo mundo ouve essa voz. Só que se a pessoa está muito atribulada, é muito longe, sabe? Ela não vai ter essa percepção. Então é muito importante a gente estar sensível à voz e obedecer. Eu tenho algumas histórias, algumas situações que eu já vivi também com essa mesma experiência. Uma vez estava na igreja, né? Nós somos da igreja da Lagoinha, aqui de Jundiaí. E no culto, né? Vocês sabem que a igreja é sempre cheia, graças a Deus. E tinha uma moça do meu lado. Eu me lembro que ela chorou assim o tempo todo na hora do louvor, e ela chorou e tal. E eu ficava dentro de mim, né? Nossa, acho que eu tenho que falar com ela, acho que eu tenho que falar com ela, acho que eu tenho que falar com ela. E nada, né? Porque sempre tem aquela coisa que fica impedindo a gente, né? De tomar as decisões. E o culto foi e tal, e foi uma bênção, uma palavra maravilhosa, eu orando até que pudesse também atingir aquela expectativa dela, naquele momento que ela estava lá na igreja, no culto, né? E aí nós saímos, terminou o culto, e nós saindo, né? Saindo embora, assim, de dentro da igreja, aí a voz fala assim para mim, volta lá e fale com ela. Ai, meu Deus do céu, gente, é forte, né? Porque a gente tem um monte de questões dentro da gente, a gente tem timidez, tem vergonha, acha que vai falar o quê, sabe assim? Aí, sabe o que eu fiz? Eu cheguei perto dela, olhei bem nos olhos dela, ela ainda estava chorando, né? Eu abracei, né? E falei assim para ela: você quer uma oração, né? E ela fez prontamente, ela balançou a cabeça assim, sabe? Só que no meu coração eu senti que eu tinha que levar ela até os pastores para eles orarem por ela, né? E foi isso que eu fiz, né? Eu entreguei ela, cheguei para os pastores, entreguei ela, só falei no ouvido deles assim, eu sinto que ela está precisando de bastante ajuda, né? E levei ela até eles. Mas já imaginou se eu fosse embora para minha casa e não tivesse obedecido a essa voz? Como será que eu estaria hoje, né? Então é importante, né, obedecer quando você ouve a voz. Outra experiência. Eu sou uma pessoa que trabalho na área da beleza há muitos anos e o meu carro-chefe, a minha expertise são com noivas. Eu amo atender noivas, eu amo produzir noivas. É algo do meu coração, que Deus colocou no meu coração mesmo. Por quê? Porque eu sei da importância do casamento, eu sei da importância desse ato que elas estão fazendo, né? Então eu tento passar para elas
que realmente elas têm que fazer o melhor que elas podem para essa ocasião, para essa celebração. E toda vez que eu estou maquiando, que eu estou penteando, eu fico ligada, sabe? Com o Espírito Santo mesmo, não querendo me gabar, quem sou eu, não sou nada. Mas eu faço isso, eu fico, Senhor, eu vou por aqui, eu vou por ali. Prendo, lógico que eu já fiz teste, fiz tudo, mas eu busco a orientação do Espírito Santo, sim, porque nós temos que ter certeza que Ele está conosco e está regendo a nossa vida, né? E toda vez que às vezes eu não obedeço, dá ruim, gente, dá ruim. Então, essa voz é muito importante obedecermos, estarmos também livres e abertos para ouvir essa voz. Quando eu disse que eu fui um vencedor no futebol, Sim. você nos campeonatos de noiva também é verdade. ganhou muitos campeonatos. Aí conta pra gente. Pois é, na nossa cidade de Jundiaí, né, onde a gente é muito conhecido nessa área da beleza, nós tínhamos um salão simples, né, a gente sempre gostou de tudo muito bem arrumado, mas as pessoas sempre diziam, nossa, mas vocês têm que estar num ponto melhor, vocês têm que participar de concurso, vocês têm... E nunca a gente tinha participado de nada, né, a gente estava ali trabalhando, tal. E aí tinha na cidade um concurso de capa de revista para noivas, né? Tinha que produzir toda a noiva, fazer a produção completa para concorrer. Então Deus colocou no coração e lá fomos nós, né, participar do concurso. Nesse concurso de capa de revista, na verdade, gente, nós fomos tricampeões consecutivos. No último concurso que nós ganhamos, no 30º, nós ganhamos o primeiro e o terceiro, né? Nós ganhamos o primeiro e o segundo lugar. Então, o que aconteceu após isso? Nós fomos até meio que proibidos de participar, porque deixava assim... Não, é que assim, na verdade, sabe o que eu vejo? O que é, gente? É dedicação. É dedicação, é entrega. Como o Augusto, como eu comentei, do futebol, que ele amava mesmo. E ama até hoje, né, gente? Quando o marido gosta de futebol, né? Ele ama e ele amava, então ele se dedicava. Era assim comigo em relação às noivas, e até hoje é assim. Quando uma noiva me escolhe para produzi-la, você sabe que a dedicação é completa, porque a gente ama o que está fazendo. Eu vejo assim, você falar aí de campeonato, né? Eu tinha certeza que sempre os penteados que você fazia era sempre inspiração, porque sempre tinha que ser algo novo, algo diferente, exato, que ia contagiar o público, os jurados, para poder votar em você. Então, exato, assim, nesse quesito aí, até desfiles pela cidade que a gente fez lá, eventos em feira de noivas, realmente impactava os outros por esse diferencial. Então, eu acho assim que quando você estuda uma coisa, você se torna bom, mas quando é talento, é dom que Deus dá, tem uma pintada diferente, né? A mesma coisa que fazer um quadro, a pessoa faz um quadro que não tem tanta habilidade, ela pode fazer. Mas o artista mesmo, aquele quadro muito bem pintado, você olha e você fala assim, caraca. Porque é algo que vem de dentro, não é só por fora. Vem de dentro mesmo, né? E quem dá o talento, o dom, quem é? Deus, né? Eu tava assistindo também de um amigo, né? Muito conhecido na internet, né? Os podcasts, Marcos Piangers, né? Quando ele disse que a nossa vida é um passeio, né? Ele falou assim, um passeio que dura mais ou menos 80 anos, né? Uns mais, outros bem menos. E eu estava analisando essa fala dele e eu fiquei pensando assim, se a vida é um passeio, né? Ele até registra ali que tem 7 datas importantes, que é quando o seu filho está na escola, sobe no palco para apresentar para você. Isso, apresentação da escolinha. Apresentando da escolinha. Então, quem já foi, né, mãe, pai, que já foi na apresentação, sabe ali o quanto o seu filho ensaia, quanto ele fica nervoso, mas a carinha dele, quando está na quadra ali, olhando para todo lado, ele quer te ver. Né? Ele quer te ver lá na arquibancada, sentado, aplaudindo. Sim. Isso daí é uma coisa que, como eu conheço a Graciela, ela chorava em todas as apresentações. Todas. A nossa filha, a Laura, um dia ela falou assim para mim,
Ô mãe, não quero que você chore na minha apresentação, porque eu fico achando que você tá triste, eu fico com vergonha. Aí eu falo, não, a mamãe é assim mesmo. Aí teve uma apresentação linda de final de ano. Eu me lembro que e eu lá chorando que nem uma doida, né? Mas aí na hora que ela olhava, que eu via que ela ia virar, que ela ia olhar para mim, eu fazia de conta que eu tava sorrindo assim, sabe? Ai, gente, só quem é mãe sabe, né? A emoção que é. E outra coisa que aconteceu a respeito disso com apresentações, gente. Essa coisa de trabalhar bastante, essa correria, né? Eu me lembro que a Laura ia ter uma apresentação de flauta lá no Divino, né? Na escola. E eu saí do salão correndo, fui correndo, chego lá, já estavam todos prontos ali, com a flautinha na mão para começar a apresentação. E eu cheguei ainda por trás, corri lá para sentar na carteira, né, porque é na sala de aula mesmo. E uma das mães das amiguinhas falou assim para mim: "Ai, Graciele, que bom que você chegou, porque eu estava vendo a carinha dela, assim, sabe, assim, procurando, cadê minha mãe?" Ai, gente, não pode. Você que é mãe, você que é pai, vocês resolveram ter filhos, certo? Foi uma escolha. Mesmo que não foi, Deus presenteou vocês com uma gravidez. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Você tem que fazer tudo o que você pode de atenção para os seus filhos. De atenção, não importa se você está cansado, a hora que chega do trabalho, não importa. Vocês têm que ser os melhores pais do mundo para eles, porque isso é que vai acontecer no futuro. Aliás, falando disso, você comentou comigo, né? Porque nós estamos, nós dois aqui, vivendo uma fase da vida onde os nossos pais estão velhinhos e estão precisando de nós, certo? Aí comenta com eles aquilo que você comentou comigo, de que o quanto nós temos que nos dedicar para os filhos, para que depois, não é mesmo? Aliás, não é, a história não é bem essa, né? Porque honrar pai e mãe é bíblico, tem que ser, né? Sabe que essa madrugada eu acordei 5 horas da manhã para vir para cá e um monte de coisa começou a vir à minha mente, assim, parece ontem eu passei o dia inteiro fora, né? Mais de Sim. 15 horas fora, um curso fora. E uma das coisas que veio na minha mente é assim, quando eu disse que eu trabalhei com vários atletas, 60 atletas mais ou menos, um dia me perguntaram qual foi o melhor atleta que eu trabalhei. Aí eu disse, sem dúvida nenhuma, que era o Antônio Carlos, o volante do meu time, que tinha jogado no Santos Futebol Clube. De 500 barbeiros, quem era o que tinha ido mais longe? Tem barbeiro trabalhando na Irlanda, em Portugal, na Espanha, em Londres. E sabe uma coisa que Deus me chamou a atenção? Que eu sempre falei uma frase que o nosso filho é a nossa melhor versão. Isso. Então, assim, pai e mãe, não projete a sua vida para os outros. A receita para mim, maior receita foi: Augusto, sabe quem que é o seu case de sucesso? A sua filha. Eu pude entender de madrugada hoje que o case de sucesso nosso é a nossa filha. É verdade. É nossa melhor versão. Exatamente. Não só em educação, em profissionalismo, em dedicação, trabalhadora. Isso copiou os pais Esposa, demais. companheira. Então eu vejo assim que se você projeta para deixar os outros conhecidos, primeiro projeto para fazer o seu filho ficar conhecido. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o maior case de sucesso nosso é a Laura. Sim. É a nossa filha. É a nossa filha, com certeza, gente. Graças a Deus. E em relação a isso que eu comentei, né, dos pais que já estão na fase que precisam de nós, né? Eles precisam de nós. Sabe que uma coisa que aconteceu esses dias, né, com a nossa família, né, de os pais antigamente, né, nós como os filhos, né, a maioria, eu que tenho quase 60, vai lembrar quem vai lembrar disso talvez tenha um pouco mais de 40 anos,
na época que se falava benção pai, benção mãe, para sair, para chegar em casa, para dormir, para levantar. E os pais o tempo todo abençoando os filhos. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Isso daí, com o passar do tempo, acabou caindo em descrédito, virou mico para algumas pessoas. E hoje em dia, dificilmente você ouve falar isso. Só que essas bênçãos, quando a pessoa fala assim, Deus te abençoe, sabe por quê? Porque quando esses meus pais chegarem na velhice, eles vão precisar que os filhos estejam muito bem, não só financeiramente, mas espiritualmente para poder cuidar deles. Porque não tem escolha. Ou você cuida, ou você é responsabilidade pela lei dos homens, que abandona o incapaz, e a lei de Deus, que é honra teu pai e tua mãe, para que Deus prolongue seus dias de vida. Então você não tem escolha, você tem um objetivo que é cuidar dos pais. Então eu vejo assim que, com meu pai, né, minha mãe que já é falecida, com meu pai foi muito disso, da gente se cuidar, de procurar dar o melhor para ele ali. E a gente percebeu que tem algumas coisas na família que não estava bem encaixado, né? Meu pai está já enfermo já há 3 anos, né, com Alzheimer, teve AVC. E ele estava no hospital, eu passei a noite inteira com ele no hospital e pude ali entender que nós precisávamos fazer alguma coisa, que era os filhos se reunir, né, em volta da cama dele, se não fosse no hospital, seria na casa dele, e pedir perdão por tudo que aconteceu, porque, gente, quando eu falo em pedir perdão, não é que as pessoas que fizeram mal para você, às vezes você fez mal e às vezes não fez, mas mesmo assim pedir perdão para que Deus possa abençoar, para que você possa ter uma vida muito mais tranquila, porque a alegria está em quem dá. Então, quem pede perdão, essa pessoa começa a se sentir muito mais livre. Então, eu não sei como é a sua convivência com pai e mãe. A minha foi realmente assim, tem muita história para contar com meu pai, mas eu não tenho um pingo de raiva, não tenho nada de tudo que aconteceu com a gente. Eu fui até a casa dele ali, pedi perdão, e é engraçado. Ele estava usando sonda, então ele não estava falando já há uns 6 meses. E nesse dia que ele saiu do hospital e foi para casa, ele começou a falar claramente: eu te perdoo. Aí ele pediu perdão também, talvez não tenha sido o pai que a gente imaginaria. Então, assim, fica a dica aí para vocês, né? Talvez esteja um ente querido aí, e você percebe assim que Deus está segurando ele um pouco mais aqui, sabe para quê? Para que os filhos possam se reunir. Isso. Pedir perdão para que haja ali realmente um perdão assim, de ambas as partes, para que as pessoas possam se sentir mais livres, né? E quando chegar a hora certa, Deus recolher, você não vai precisar derrubar caixão de tanto chorar em cima, né? Você vai estar com o coração muito mais tranquilo. Porque tudo temos que fazer aqui em vida, né? Nós temos que fazer em vida aqui, um pelo outro. Porque depois que faleceu, não não adianta eu falar, nossa, o granito mais caro lá está no túmulo lá. Fala assim, em vida, como que era seu relacionamento com essa pessoa? Exatamente. É isso. E eu assim, eu estava lembrando aqui, né, de falar sobre essas coisas, né, de convivência, de tantas vozes falar comigo, assim, falar, fala para tal pessoa, né, fala para tal pessoa, mas eu tenho que confessar uma coisa. Fale. Teve uma que veio para mim falar e eu não falei. Meu Deus. E às vezes eu fico pensando assim, se eu tivesse falado, o que será que tinha acontecido, né? Porque assim, eu confesso que eu fiquei com vergonha de falar no dia que aconteceu e eu não falei. Não falou. Eu não sei assim se é prejuízo, o que é, mas eu vou contar para vocês uma pessoa até muito conhecida, né, no futebol brasileiro, aí no Santos, Paris Saint-Germain, hoje na Arábia, né, o Al-Ahly, que é o Neymar. Eu estive em 2018, 27 de janeiro de 2018, lá no campo do Paris Saint-Germain, assistindo, eu que gosto muito de futebol, assistindo o jogo do Paris Saint-Germain. Era um sonho seu, Era um sonho meu, né? Eu já comprei ingresso aqui no Brasil, quando eu viajei já estava tudo certo. E quando eu estava lá no estádio, na segunda fileira,
E janeiro lá na Europa é frio, e eu percebi o cuidado que a diretoria do Paris Saint-Germain trata as pessoas, né? A primeira fila era só de cadeirante. Todos os torcedores do Paris Saint-Germain, de cadeira de rodas, ficam ali na primeira fileira. Eles trazem cobertor para todos eles, lanche e suco. Então eles são cuidados, alimentados pela diretoria do Paris Saint-Germain e assistem o jogo ali na primeira fila. Nossa, que lindo. E eu estava sentado na segunda, quando eu comprei o ingresso aqui, eu não sabia disso. Eu estava sentado atrás dele, por isso que eu pude ver. E o Neymar estava a talvez 5 metros, mais ou menos, aquecendo, que se eu falasse o nome dele, com certeza ele ia ouvir. E uma voz falou comigo que eu precisava falar alguma coisa para ele, e eu não falei. E é engraçado que isso aí fazem mais de 5 anos, né? Porque foi 27 de 1 de 2018, né? Era o jogo do Paris Saint-Germain em Montpellier. Foi 4-0 o jogo. O Neymar fez 2 gols. Foi o dia que, você que gosta de futebol, foi o dia que o Cavani se tornou o maior artilheiro. No final do jogo ele ganhou até um troféu. Passou o Ibrahim nesse jogo aí, dele ter feito gol, até saiu um pênalti lá, todo mundo, tava aquela briga lá, entre quem que ia bater pênalti, era o Neymar ou o Cavani. O Neymar foi lá, pegou a bola, fez o gol. Eu vi que vários torcedores, bateram o pau, mas boa parte xingaram ele. E quando ele estava aquecendo para entrar nesse jogo, eu que estava muito próximo, eu ia falar, Neymar, aqui, ó, Augusto, eu sou de Jundiaí, do Brasil, eu sou amigo do Nenê, que jogou aqui no Paris Saint-Germain, cabeleireiro, já cortei o cabelo do Nenê, ele casou, né, 2 vezes, eu que arrumei. Ele de Nós que noivo. arrumamos ele para casar. E eu falei assim, cara, eu tenho uma palavra para você. Eu não sei se ele ia entender ou não, mas hoje eu posso falar, talvez até, quem sabe, esse podcast chegar para ele, ele vai entender o que eu vou dizer. O que eu não disse aquele dia, eu posso dizer agora. Que era exatamente isso. O semblante dele estava muito triste. E eu ali falei assim, puxa, o sonho dele era jogar aqui no Paris Saint-Germain, por que ele está triste? Por que ele está cabisbaixo desse jeito? E a palavra para falar com ele, falou, Neymar, tem uma palavra para você. Ela diz assim, não deixe ninguém roubar a tua alegria de jogar futebol. Se hoje aqui no Paris Saint-Germain não te valorizam, um dia sentirão falta de você. Meu Deus. E essa semana eu estava vendo alguns comentários, né, do Messi e Neymar, tipo, o Paris Saint-Germain na Champions League perdeu de 4-1 e as pessoas já estão sentindo saudade dele. Saudade dele, né? Então, assim, eu queria até pedir desculpa porque eu estava muito próximo dele e tinha até afinidade. Ele que teve alguns jogos comemorativos em Jundiaí, né, para quilo de alimento lá, e o Nenê, né, que é o Anderson, né, falando o nome, Nenê, o jogador, hoje ele está ele jogou no Vasco, né, hoje ele joga no Curitiba, não lembro bem o time que ele estava hoje, mas assim, pela afinidade e tudo, ele talvez ia entender, parar para ouvir. Então, eu tenho certeza que quando você não fala e Deus quer fazer a mensagem chegar da pessoa, ele usa aquele que tiver o ouvido e o coração mais disposto, talvez mais próximo. Então, a palavra chega ao coração dele de qualquer forma. Então, eu peço até desculpa de não ter falado aquele dia, que é assim, que para ninguém deixar roubar a alegria dele de jogar futebol, porque ele sempre amou jogar bola. Sim, mas E eu vi que muitos torcedores do Paris Saint-Germain não gostavam dele. Não gostavam dele? Não gostavam. E é por isso que ele estava com aquele semblante Exato. triste. Mesmo sendo o melhor jogador, destaque em todo jogo. Nesse jogo ele fez 2 gols, né, contra o Montpellier, 27 de 1 de 2018. Eu estava lá no Parque dos Príncipes, pude presenciar isso daí. Pois é, e essa voz falou com você e você não teve coragem, né? Você ficou envergonhado, timidez. Foi. E isso acontece com a gente mesmo, né? Aí a gente pensa, nossa, e se eu tivesse feito, o que será que teria acontecido? Mas eu creio assim que também, né? Que esse desejo do coração de que para que a pessoa se dê bem, que a pessoa fique feliz, se alegre, já foi algo bom também você estando ali, não é mesmo? Mas que bom que você agora, né, está tendo essa oportunidade aqui, através aqui do nosso Conta Pra Mim, você contar para ele a sua intenção e o que
na verdade, a voz, que é o Espírito Santo, falou com você naquele dia para passar para ele. E foi muito claro, né? Às vezes a pessoa pode falar assim, eu às vezes tenho esses insights assim de falar para os outros, será que vão entender ou não? Falar assim, viu? Se você, para saber se é de Deus ou não, é quando você não tem interesse nenhum por trás. E outra, as pessoas falam, vou fazer tal negócio, né? Vender o carro, comprar uma casa, é de Deus ou não? Quando você sente paz no coração. Esse é o termômetro. Não estou em paz no coração, então não faça negócio. Então, você não está em paz, então não faça negócio. Então, para mim, foi muito claro aquele dia de estar muito próximo do Neymar e por causa de vergonha. Talvez foi a única vez, porque é uma pessoa muito conhecida, ele, né? E eu estava lá pensando, você viu, talvez a chance de alguém falar português ali do meu lado também seria mínima, porque a maioria, todos franceses, né? E assistindo o jogo lá, e eu realmente fiquei com vergonha, não falei. Eu tenho certeza que não, e como ele é o menino de Deus também, deve ter usado alguém para falar com ele. E agora, a gente, bem pouco tempo que ele saiu de lá, já tem a resposta, né? Que já estão sentindo a falta dele. Saudades dele lá. Essa voz é muito poderosa, né? Essa voz é poderosa e que a gente possa se deixar usar, não é? Eu tenho certeza que o nosso podcast aqui vai dar voz a muitas pessoas. A gente tem pessoas que a gente convive com a gente muito forte, né, próxima, pessoas que têm se aproximado, têm compartilhado a vida conosco, que pode também estar aqui contando as histórias dele, e você que está do outro lado aí poder ver, assim, não aprender, mas usar como experiência aquilo que deu certo para a gente, para que você possa usar na sua vida também. Você falou a palavra não aprender. Nós não estamos aqui para ensinar nada, nós estamos aqui para compartilhar. Dividir. Dividir, então, nossas experiências de vida matrimonial, de vida de empreendedorismo, né? De vida, de todas as nossas experiências aí através dos nossos 41 anos juntos, né? 41 anos juntos. Então, essa nossa vontade aqui, através do podcast Conta Pra Mim. E, novamente eu falo, você aqui através do nosso canal, que vai estar sendo passado o nosso podcast no YouTube, né? No canal do YouTube, Conta Pra Mim com Augusto e Graciele. Você acessa, você vai lá nos comentários e entre em contato com a gente. Você tem uma história que você ouve essa voz, você já teve experiências assim incríveis. Conta para nós, vamos vir junto aqui para falar com todo mundo. Eu tenho certeza, né, que as pessoas, né, nas redes sociais aí, vamos procurar dividir na maioria das plataformas que tem aí, né? O meu Instagram é Augusto da Vavá, @Augusto da Vavá. E o seu, qual que é, Graciele? Graciele Lima Noivas. Que as pessoas possam também nos achar ali. Desculpa, eu falo Graciele com o I. Ok? Senão você não me acha no Instagram. Graciele Lima Noivas. Que a gente possa dividir, né, alguns anos de experiência com pessoas, às vezes, mais jovens, né, que realmente talvez esteja até vivendo algum problema ali, né? Por exemplo, falar de viver problema, nós temos... passamos um momento na minha vida que pouco tempo de casado, precisou um sobrinho vir morar com a gente. Sim. Né? E ele ficou ali por 12, 14 anos morando com a gente. E hoje eu tenho o privilégio de ter a minha sogra, né? Meu sogro e minha sogra veio morar comigo. A vida é assim. E o sogro, infelizmente, veio a falecer. E a dona Edith, a minha sogra, mora com a gente. Então, assim, se você não cuidar, não ajudar a sua esposa a cuidar do pai e da mãe, velho. E recíproco. Isso aí tem que ser reconhecimento da filha que ele te presenteou como ser sua esposa. Então, você tem a obrigação de ajudar a cuidar. Não é nem pesaroso quando fala assim, viu, a gente não está combinando aqui, tira daqui e coloca no asilo. Eu falo assim, cara, não faça isso. Até que você puder, cuide. Então, eu falo assim, não tenho obrigação, eu tenho o privilégio de ter sua mãe morando próximo da gente. Ah, que lindo, muito obrigada. Ela é uma bênção, Dona Edith. Dona Edith tem 87 anos,
É uma graça, quem conhece ela fala, ai, como sua mãe é uma gracinha. Já queimou meu sofá, já estragou um monte de comida que eu fiz, mas eu adoro ela. Queimou com o ferro, gente. Ai, só Jesus. Ela quis fazer algo bom, mas, né? Mas enfim. E é isso. Eu acho que estamos aqui para isso, para conviver. O casamento é isso, né? A união de um casal. Aliás, falando em casamento, que eu gosto muito de falar de casamento, tá, gente? Então, durante esses nossos episódios, vamos falar muito sobre relacionamento. Amo, amo. E o casamento tá aí. Você diz o sim para alguém, aí você pensa assim: meu Deus, eu disse sim, e agora? Mas o agora é você saber exatamente a escolha que você está fazendo. Você tem que conhecer essa pessoa, você tem que saber principalmente as coisas que você não gosta, sabe? Os defeitos. E você vê se você vai conseguir aturar, sabe? Se você vai conseguir conviver com isso tudo. Sabe que uma dica da Dona Edith pensa o quê? Dona Edith, apesar da vida dela ter sido muito difícil, uma coisa que eu não esqueço, que ela sempre falou para nós, somos 3 filhas da Dona Edith, só mulher. Ela fala assim, olha, o seu marido pode ter 5 defeitos, somente uma qualidade. Sabe o que você faz? Você supervaloriza essa qualidade. Que esses 4 defeitos que tem na sua palma da mão, você não vai nem perceber. É claro que o nosso papel também é poder ajudar o outro, tanto eles a nós também, a nós melhorarmos esses nossos defeitos, né? Porque ninguém é perfeito, né, gente? Nós estamos aqui, Deus nos coloca aqui para um ajudar o outro a ser melhor, né? Então é isso, gente, supervalorizar a qualidade, mesmo que ela seja uma só. Que aí o defeito você não vai perceber. E aí vocês vão viver felizes para sempre. Quando você disse que sua expertise é arrumar noiva, você tem uma coisa que você faz quando a noiva está pronta, talvez, possa dividir aqui com todo mundo, talvez, se não for a única cabeleireira que faça, talvez, isso na região toda aqui, talvez do Brasil, ao final de produzir a noiva, você fazer uma oração abençoando o casamento dela. Conta, pessoal. Sim, olha, gente, cada experiência linda que eu já tive. A partir do momento que eu entendi que esse meu talento, né, é algo que foi entregue por Deus como um ministério, sabe? A partir desse momento, eu sempre conduzi o atendimento dessa forma. No final, quando a noiva está prontinha, eu olho bem para ela, faço ela se olhar no espelho, vejo se ela está feliz, né, e tal, né? E eu peço permissão para fazer uma oração. E essa oração, qual é a intenção dessa oração? Essa oração é onde eu peço realmente a cobertura do sangue de Jesus. Esse sangue que foi derramado por mim e por você, né? Esse sangue que nos dá a vitória, somente Ele. E peço essa cobertura para esse casal, para que esse casamento seja testemunho, sabe? De família, para que isso possa ser passado também para outras pessoas. Essa é minha oração, pedindo essa cobertura do sangue de Jesus para esse casal. E tem algumas noivas assim, quando você fala, "Eu posso orar por você?" Você já teve alguma experiência de algumas assim, pode, tal. E depois ela se surpreender, quando você abrir os olhos, ela tá até se emocionada, fala, nossa, eu estava falando, pedindo para Sim, Deus muitas abençoar o vezes. meu casamento, né? É. E muitas vêm falar para mim depois que ficou tranquila, que conseguiu adentrar lá no casamento com mais tranquilidade. Recebo muitos feedbacks a esse respeito e dou glórias a Deus, né? Porque o mérito não é meu, não. É de Deus mesmo. Viu? Tem uma frase do Denzel Washington que diz assim que o homem pode nos dar muitos prêmios, mas é Deus que te dá as recompensas. Quando eu vi essa É, frase aí, assim, uma coisa que marcou muito foi assim, eu no futebol, campeão várias vezes, troféus, festa, fogos, fui jogado para cima várias vezes, você também, é,
nos concursos de beleza, noivas, no quesito noiva também, tricampeã aí, mostrou assim que um talento diferenciado. Então serve muito bem para nós o momento que a gente está vivendo nessa frase, né? Que os homens podem dar muitos prêmios, mas é Deus que dá as recompensas. E é linda essa frase, né? Porque a recompensa que nós temos, eu e o Augusto aqui, gente, é esse nosso casamento, sabe? Esse nosso casamento cheio de lutas, que, se Deus permitir, vamos compartilhar com vocês também. E estamos aqui, ó, num novo projeto para atingir você, tá bom? Para que possa te inspirar. É isso. É isso. Ficamos por aqui, né? Ficamos por Hoje aqui. realmente que mostrou assim que a gente dividiu um pouco do que a gente já viveu, do que a gente já presenciou e tem muito mais, né? Tem muito mais para os próximos aí a gente falar com todo o pessoal aí que... Isso. A gente agradecer a você que ficou até o final aqui, nos ouvindo, nos assistindo, né? E tem muito mais, hein, gente?